Olá, pessoal, muito bem-vindos ao segundo vídeo do canal. Apesar de que o vídeo de hoje não tem nada a ver com livros, né? Não vou falar hoje uma resenha de um livro, mas sim sobre a questão de determinação para alcançar os objetivos que você se propõe, como conseguir ter mais foco, como conseguir chegar naquilo, né? Que você fala, eu quero isso. O que você faz para chegar naquilo? Como manter aquela constância, como ter disciplina? Será que é tão difícil assim para todo mundo conseguir? Será que a pessoa precisa ter algum dom mágico? Ela tem que ser uma pessoa especial para conseguir aquilo? O porquê, né? Se bem que tem um quê literário nisso, né? Acho que o pensamento de um ser humano ele é moldado pelo que ele lê, pelo que ele assiste, pelas experiências vividas por diversas coisas. Mas o que eu quero falar hoje mesmo é sobre o que é necessário para alcançar aquilo que você se propõe, né? A ter, a viver, enfim. E eu vou me usar como exemplo e usar também exemplos cotidianos, se for preciso, para explicar. Bom, primeiramente, é algo que eu observo muito sobre mim. Na verdade, eu até então não observava, até que muitas pessoas começaram a me perguntar sobre isso. E eu comecei a realmente ver que, cara, eu seguia esse certo padrão, que era meio que a obsessão por aquilo, entendeu? Quando eu falava eu quero conseguir algo, eu ia até o final para conseguir aquilo. Para mim, muitas das vezes, foi algo inerente, tipo, eu falava que eu queria alguma coisa, eu ia atrás, e era simples para mim. Só que depois que começaram a me perguntar e falar, poxa, eu admiro muito a determinação, seu foco, como você consegue, eu percebi que de fato, poxa, isso é algo a se pensar, porque para mim, todo mundo conseguiria isso. E para mim, eu realmente tenho para mim que todo mundo pode conseguir qualquer coisa desde que ele esteja disposto àquilo, a entender que a vida tem altos e baixos, que pode ser fácil, pode ser difícil, mas que ele precisa persistir. Então, para mim, isso foi sempre tão comum que eu não percebi que algumas pessoas queriam adquirir tal habilidade, não conseguiam, ou algumas pessoas simplesmente não tinham e não se importavam com isso. E essa foi a ideia do vídeo, gente. Veio daí, sabe? Depois de eu ter percebido que muita gente falava, poxa, eu vejo um potencial em você muito grande, porque você faz isso. E eu, what? Como assim, cara? E é isso, sabe? Vamos lá, eu vou explicar agora o foco disso, né? O ponto, acho que eu meio que saio um pouco do tema do vídeo para explicar uma questão pessoal, mas é muito válido, né? Porque, como eu disse, desde sempre eu falava eu quero alguma coisa e eu corria atrás para conseguir aquela coisa. Então, assim, por que que eu fazia isso? Será que eu nunca procrastinei? Será que eu não fui uma pessoa preguiçosa? Será que eu não tenho falhas, vícios? Gente, eu tenho tudo isso. Às vezes eu tô num mood mais preguicinha, sabe? Às vezes eu procrastino, eu tenho minhas compulsões, eu tenho meus defeitos, enfim. Mas, quando eu quero algo, uma chavinha aqui na minha mente muda, cara, porque eu tenho aquilo como total foco, sabe? Por exemplo, eu quero obter tal resultado X. O que que eu vou fazer para conseguir aquilo? Eu acho que o principal de tudo, para mim conseguir ou para qualquer pessoa conseguir, é ela saber quão importante aquilo é para ela e em que momento aquilo será tão necessário. Por quê? Na vida, a gente tem objetivos, vivências, enfim, tudo a gente entende com curto, médio e longo prazo. Economias curto, médio e longo prazo, objetivos materiais, curto, médio e longo prazo, conhecimento, curto, médio e longo prazo. Tudo na vida é assim, gente, se for parar para pensar, sabe? Então, é muito importante você entender qual esse objetivo seu. É só a longo prazo? É só a curto prazo? É só a médio prazo? Qual o nível de prioridade você tem que dar para aquilo? Quantas horas por dia você teria que dedicar para aquilo? Por que que você quer aquilo? Entenda o porquê de tudo. Entenda o prazo para aquela coisa. E se planeje para isso. Saiba que, outra coisa, vai ocorrer momentos em que imprevistos vão surgir. Pode ser que em algum momento ali você tenha que trocar um pouco a rota que você estabeleceu, mas não perca o local, sabe? Tipo assim, troque a rota, mas não perca o ponto de chegada. Acho que é essa a ideia central, sabe? Porque, como eu disse, imprevistos vão acontecer, você não precisa ser uma pessoa perfeita, você não precisa ser uma pessoa que não vai cometer erros, uma pessoa que não tem outras responsabilidades, enfim. Não, você pode conseguir qualquer coisa
desde que você esteja alinhado e preparado para aquilo. Eu acho que entra muito também na última leitura que eu fiz aqui, né, que eu gravei no canal, que foi sobre o Mais Esperto que o Diabo, que ele deixa ali bem claro que a diferença entre um perdedor e uma pessoa que venceu é quantas vezes ela tenta, ela não desiste no primeiro fracasso, ela não desiste a primeiro momento, ela não se deixa levar pelos pensamentos negativos, pelas coisas ali que ocorrem, ela sempre permanece positiva e ela acredita que ela pode conseguir aquilo tudo. Então eu acho que a chave que virou na minha cabeça, ou que em boa parte da minha vida sempre foi ativada, né? É aquela que eu sempre soube para mim, se eu quero uma coisa, eu consigo aquela coisa. Então eu sou muito positiva em relação aos meus objetivos e eu tenho certeza, né, que isso tem facilitado muito eu alcançar as coisas. Eu entendo que nem sempre vai ser no meu tempo, mas que eu irei alcançar. E isso foi uma das lições que o livro, né, Mais Esperto que o Diabo trouxe, que diversos cientistas falam isso também, é o quanto você acredita que aquilo é possível, você tem que saber que você pode alcançar aquilo. E acho que é o primeiro passo para você sair da sua cama e se motivar, é você ser uma pessoa automotivada. Não dependa de motivações externas, dependa de você. Se motive e fale, cara, hoje não tá fácil, o que eu posso fazer? Eu paro um pouco, respiro e coloco a cabeça no lugar, eu tenho que continuar. Que caminho eu posso trocar aqui, já que esse é impossível, para me chegar naquele objetivo? Sabe? Então, assim, manter a positividade, entender que nem tudo está ao seu controle, mas que você se controla, você tem total autonomia para ditar os seus pensamentos e corroborar para que tudo ocorra bem, sabe? E é isso, eu acho que dessa vez foi um vídeo bem curto, né? É mais um pensamento meu mesmo sobre como alcançar qualquer coisa na sua vida. Eu creio que tudo é possível, tudo está às suas mãos. Todas as ferramentas estão ali, né? Você tem a faca e o queijo na mão, você tem o tempo necessário, você é o bem mais precioso, como dito no vídeo anterior, inclusive. O tempo é o maior bem que você pode ter, ele não custa caro, né? Ele é de graça, o tempo você sempre tem, cabe a você saber o que fazer com ele, como melhor aproveitar. E você tem a si mesmo, você tem a sua mente, que é inclusive outra coisa que, olha para vocês verem, acabaram batendo no tema do vídeo, que é a inteligência infinita. Você tem o conhecimento, você tem a capacidade de pensar. Se você utiliza o seu pensamento como uma ferramenta, se você utiliza você como o principal instrumento para alcance do seu sucesso, com certeza ele vem. Independentemente do tempo que leve, se você saber o que você quer, se você estiver percorrendo o caminho necessário, se você se dedicar àquilo, tudo é possível. Eu acho que esse é o segredo da minha constância, que as pessoas sempre me perguntavam como eu conseguia ter tanto foco, como eu conseguia ter tanta dedicação, é porque é simples. Para mim, tá muito claro que eu vou conseguir. Eu só tenho que entender a estratégia e estar pronta para as falhas que podem surgir, porque, como eu disse, nem tudo está às minhas mãos, aos meus controles, mas eu tenho as ferramentas para isso, entendeu? Eu só tenho que entender e ir testando até eu conseguir aquilo e acreditar que eu vou conseguir aquilo, né? Acho que é muito um versículo da Bíblia que eu acredito muito, assim, cara, que para mim é o resumo perfeito da física quântica, é o resumo perfeito de vários livros, é Mateus capítulo 7, versículo 7 a 8, que é aquele pedir e recebereis, batei a porta e ela será aberta, né? Que é a questão do poder entender o poder da oração, entender o poder do pedir, de se permitir e de acreditar que você pode ter aquilo. Então é isso, o vídeo de hoje foi bem curto, entre aspas, né? 8 minutos é um tempo relativamente bom, mas que eu considero um tempo muito produtivo para que você mude o seu pensamento e entenda que sim, você pode alcançar tudo o que você almeja, partindo do princípio básico de compreender que você é capaz. E entendendo que às vezes você precisa sim se planejar e entender, né, o porquê você quer aquilo, entenda o porquê das coisas, entenda e se planeje para aquilo. Não seja só uma pessoa de sonhos, e sim uma pessoa de execução, uma pessoa de atos. É isso que vai te colocar no caminho certo para alcançar qualquer coisa, sabe? Saia desse apenas sonhar e passe a ser um agente transformador, né? Não vamos ser só uma pessoa que sonha ali, que almeja algo. Vamos fazer, né? Vamos partir do pensamento para a ação e a gente vai com certeza conseguir aí os resultados que a gente quer.